Oi, gente! Então, hoje nós vamos continuar, né, o nosso estudo sobre funções. Lembrem lá que eu coloquei que aquela era a parte 1 e nós vamos ver agora a parte 2, tá? Hoje nós vamos falar de conceitos que com certeza vocês já conhecem, né? Então, nós vamos estar aqui relembrando quando uma função é injetora, quando ela é sobrejetora ou bijetora. Tá certo? Então vamos falar agora, porque primeiro, vocês lembram que a gente não chama só injetora, né? Fala injetividade, injeção, é tudo a mesma coisa, tá? Então, relembrando aqui, quando é que nós vamos dizer que uma função f, definida em e tomando valores em fzinho, ou em f grande, né? Ai, peraí que eu não troquei a canetinha. Quando uma função desse tipo, o que significa isso? Pelo nosso estudo lá de função, nós já sabemos, né? O conjunto de saída é o domínio e o conjunto de chegada é o contradomínio, certo? E nós temos um subconjunto do contradomínio, que é um conjunto muito importante, que é o conjunto imagem, né? Então, nesse caso, nós temos uma função definida em e tomando valores em f. Nós vamos dizer que essa função fzinho é injetora ou injeção ou injetiva se dois elementos diferentes, tá? Quais dois elementos diferentes que estão no domínio possuírem imagens diferentes. Claro que isso é redundante. Se eu estou falando da imagem do elemento, porque esses elementos têm que estar no domínio da minha função, tá? Então, o que a gente está dizendo? Que a nossa função ela vai ser injetiva quando números diferentes nos derem imagens diferentes. Vocês podiam questionar, professora, mas isso não acontece sempre? Não, né? Desculpem, tá? Pode acontecer, gente, da gente ter elementos diferentes, como nós vimos nos exemplos lá na nossa parte 1, elementos que eram diferentes, mas que tinham a mesma imagem, tá certo? E aí, nesse caso, a nossa função não é injetora. Para que ela seja injetora, se eu tenho números diferentes, as imagens, né, pontos diferentes, as imagens vão ser diferentes. Ou a gente pode falar de outra maneira também, que seria o quê, né? A contrapositiva, ou seja, se as imagens forem iguais, significa que esses elementos serão iguais, né? Tipo, como nós temos aqui, ó. Se f de x1 é igual a f de x2, eu estou dizendo que a imagem do x1 é igual à imagem do x2 através dessa função f. Se a função é injetora, isso significa que o x1 é igual a x2. A única possibilidade das imagens deles serem iguais é se esses números forem iguais, tá? Então, normalmente, quando a gente vai mostrar, a gente vai trabalhar em situações onde eu vou dar uma função e pedir lá, verifiquem se essa função é injetora. Normalmente, o que a gente usa é essa contrapositiva, ou seja, a gente verifica que as imagens iguais, verifica se eu tiver imagens iguais, isso significa que esses elementos são iguais. Se eu concluir isso, eu digo que ela é injetora, né? Ou posso concluir o contrário, mas normalmente o contrário, quando a gente quer mostrar que não é injetora, basta a gente dar um contra-exemplo, né? Ou seja, um exemplo numérico de que aquela situação não é verdadeira, tá? Vamos ver uma situação aqui para vocês tirarem as dúvidas, né? Um exemplo. Vamos ver esse aqui, ó. Eu tenho uma função fzinho definida em e tomando valores em f, tá? E essa função faz o quê? Olhem só quem é a função, gente. É esse conjunto desses pares ordenados que vocês estão vendo aqui, ó. Que tá tudo aqui no diagrama, né? Fica bem facinho da gente ver no diagrama. O que nós observamos? Nós temos 4 elementos diferentes no nosso domínio, o A, o B, o C e o D. E os 4 elementos possuem imagens diferentes, ou seja, exatamente o que a gente acabou de ver, né? Elementos diferentes possuem imagens diferentes. Então, a questão, essa função é injetora? Sim, né? Ela é injetora. Por quê? Porque eu estou vendo que todos os elementos diferentes possuem imagens diferentes. E isso caracteriza a injetividade da minha função. Caso ela não fosse injetora, o que iria acontecer? Eu ia ter algum elemento diferente que ia ter a mesma imagem, tá? Vamos ver aqui esses outros exemplos, olha.
Deem uma olhadinha aí, deem uma pausa aqui no vídeo, vão lá e respondam sozinhos. E depois venham conferir a resposta aqui. Nesse caso, gente, eu não tenho diagrama, mas eu já tenho todas as funções aqui. F1, F2, F3 e F4, tá? E todas já são funções, tá, gente? Eu não tenho que observar, será que são realmente funções ou só são relações? Não, tá? Eu já estou dizendo, ó, quais das seguintes aplicações, aplicações quer dizer o mesmo que funções, né? A gente já viu na última aula, tá? Então, são funções de E em F, ou seja, o E é o domínio e o F é o contradomínio, tá certo? Então, vocês vão pegar, são funções definidas em E e tomando valores em F, tá certo? Se eu quero verificar se essas funções são ou não injetoras, vocês olhem, ó, gente, pontos diferentes, quem está no domínio A, B, C, D e E, tá certo? Aí olhem lá para eles, A, B, C, D e E. São pontos diferentes e todos têm imagens diferentes. Vocês concordam? Tem imagem 1, outro 2, 3, 4, 5. Então, essa função sim é injetiva. Próximo, a função F2. Aí vocês vão fazer a mesma coisa, gente. A, B, C, D e E são todos pontos diferentes que estão no domínio e todos têm imagens diferentes. Então, também é injetora. Lá o F3, ó. A, B, C, D e E, mas eu observo que eu tenho o par ordenado A0 e o D0. Qual o significado disso, gente? Por que ela não seria injetora? Se eu olho esse par ordenado, gente, eu já vou pensando, você pode pensar no diagrama, ou você só imagina na sua cabeça qual é o significado desses dois pares ordenados. Eu estou dizendo que tanto o elemento A como o elemento D, que são elementos diferentes, os dois têm a mesma imagem, que é o 0. Só que para a função ser injetora, o que tem que acontecer, gente? Que pontos diferentes têm imagens diferentes. Então, a gente acabou de ver essa definição. Então, é não, né? Ela é injetora? Não, pois A é diferente de D, são dois pontos do domínio diferentes, e F de a imagem do A foi igual à imagem do D, através da função F3, né, gente? Então, ó, dois pontos diferentes, o A e o D, e a imagem deles deu igual. Então, essa função não é injetora, né? Vamos olhar o F4, né? O que acontece no F4? Os pontos do domínio, todos, na verdade, têm a mesma imagem, né? O que a gente está vendo? Que os pontinhos são todos diferentes, A, B, C, D e E, e todos, esse daqui vai nos dar a função constante, certo? Vocês já devem estar estudando lá em matemática elementar, né? Pontos todos diferentes, mas eles possuem a mesma imagem. Isso pode acontecer, professora, é função? É claro, não deixa de ser função, né? Não está ferindo nada da nossa definição, mas ela não é uma função injetora, certo? Na verdade, isso daí é uma função constante, onde todos os pontos têm a mesma imagem, que é o 5, né? Então, como a gente conclui aí que A é diferente de B, que é diferente de C, que é diferente de D, que é diferente de E, mais F de A é igual a F de B, que é igual a F de C, que é igual a F de D, que é igual a F de E, que é igual a 5, tá certo? Então, nesse caso, a função ela não é injetora. Vamos agora passar para a definição de sobrejetora, né? Vamos lá. Dizemos que F é uma função sobrejetora ou sobrejeção quando... Vocês lembram, gente, que a gente está considerando essa nossa função de E em F, tá? Lembrando que esse outro F é grande, né? E aí a gente tem que, quando a imagem de Fzinho, ou seja, a imagem da nossa função, que é o conjunto imagem, for igual ao contradomínio, nós vamos ter que a função é sobrejetora, tá? Então, gente, é como se eu tivesse que mostrar, ó, quando eu quero mostrar que é sobrejetora, eu tenho que mostrar que esses conjuntos são iguais. Como nós já estudamos anteriormente, para mostrar que dois conjuntos são iguais, eu tenho que mostrar que um conjunto está contido no outro, né? Ou seja, que a imagem de Fzinho está contida em F e que F está contida na imagem de Fzinho. Olha lá que legal,
Então, e para eu mostrar isso, gente, que a gente até tem aqui, né? Porque o comentário, por definição, a imagem de F, olha lá o que eu vou falar, gente. Se vocês não entenderem, me perguntem, ou parem e reflitam sobre o que eu estou falando. Isso é a definição do conjunto imagem. Como é que nós definimos o conjunto imagem da função? Esse conjunto imagem, ele foi definido como sendo o subconjunto do contradomínio. Então, isso aqui, ó, já está ok, isso já é verdade. O conjunto imagem, por definição, ele já é um subconjunto do contradomínio. Não preciso mostrar nada. A única coisa que eu vou precisar mostrar é o que, gente? Que o F está contido, vou botar aqui, ó, só esse que eu tenho que mostrar. Para eu mostrar aqui, a nossa função é sobrejetora. É que o F, ou seja, que o contradomínio está contido no conjunto imagem. Professora, mas o que significa mostrar que o contradomínio está contido no conjunto imagem? Eu mostrar, gente, que no conjunto imagem ou no contradomínio não vai sobrar nenhum elemento, ou seja, todos os elementos que tiverem lá no contradomínio, ouçam o que eu vou falar, ó, todos os elementos que pertencem ao contradomínio, eles vão ser imagem de algum elemento xzinho pertencente à minha função. E isso, eles são imagem através dessa função f, né? Então, eu tenho que mostrar que para todo y pertencente ao contradomínio, sempre vai existir algum x pertencente ao domínio, tal que, quando eu calculo f de x, vai dar igual a y. Ou seja, falando de forma prática, né? Só para simplificar, nunca vai sobrar ninguém lá no contradomínio. Todo mundo que estiver lá é imagem de algum elemento que está no domínio da minha função, tá certo? Né? E ela não vai ser sobrejetora se existir algum y pertencente ao contradomínio, tal que esse y não é imagem de ninguém. Ó. F de x é diferente de y, ou seja, esse y não é imagem de nenhum elemento, tá? Deixa eu botar um diagramazinho aqui só para a gente ver essa situação, se de repente vocês tiverem alguma dúvida. Vou colocar aqui em cima um diagramazinho, só para a gente tirar qualquer dúvida, né? Mas em diagramas, como é que eu poderia colocar? A gente está chamando de função fzinho, né, gente? Aqui eu tenho o conjunto E, o F, vou botar aqui os elementos x1, x2, x3, certo? Dizer que aqui eu tenho o elemento y1, y2 e y3. Isso já é uma função, gente. Eu posso dizer, por exemplo, que a imagem do x1 é y1 e a imagem do x2 também é y1. E a imagem do x3 eu vou dizer que é y2. O que eu quero mostrar com isso para vocês, gente? Que esse é um exemplo de uma função que não é sobrejetiva, né? Por que ela não seria sobrejetiva? Vocês podem me questionar. Por quê, gente? Porque está sobrando quem lá no contradomínio? O y3. Se eu pegar o y3, ele não é imagem de nenhum elemento aqui do domínio da função, que é o conjunto E, através dessa função f, né? Então, como tem essa, vamos dizer que sobra para simplificar, então nós não teríamos uma função sobrejetora. Por quê? Porque existe um elementozinho pertencente a f, que é o y3, tal que y3 é diferente, né, de qualquer f de x1, x2 ou x3. Ou seja, não existe ninguém lá no conjunto E que tenha a imagem sendo y3. Portanto, essa função não é sobrejetora. Vamos ver um exemplo aqui em diagramas para a gente entender bem essa definição. Então, olhem lá. Nós temos uma função f definida em E e tomando valores em f, grande, né? A função, aí vocês estão vendo a função com esses pares ordenados aqui, ó, que é o que está no diagrama. A questão é, ela é sobrejetora? Gente, como vocês têm o diagrama, bate o olho lá, vocês já sabem. Pausaram aqui, estou esperando a resposta. Sim, vocês acertaram, né? Por que vocês acertaram, gente? Porque vocês olharam lá para o contradomínio e viram, bem, o contradomínio é igual ao conjunto imagem.
Quem é o conjunto imagem? 0, 1, 2. Quem é o contradomínio? 0, 1, 2, né? Ah, mas o conjunto imagem de F é igual a F, né? A gente não tem, e a gente poderia olhar, tem alguém sobrando aqui no F grande? Não, né? Todos os elementos são imagens de algum elemento que está no conjunto E através da função F, tá? Então, nesse caso, a função ela é sobrejetora, né? Vamos ver aqui outros exemplos para vocês fixarem bem a definição. Quais das seguintes aplicações de E em F são sobrejetoras? Vamos lá, gente. Olhando para essas aplicações aí de E em F, o que vocês acham? A primeira, ela vai ser sobrejetora? E você olha, gente, basta vocês olharem se todos esses elementos aqui, ó, são imagens de alguém. O 2, o 3 e o 4 é imagem? Não. Então, essa aqui vocês vão dizer o quê, gente? Que ela não é sobrejetora. Mas por que ela não é sobrejetora, professora? Pois o 4 ele está sobrando lá no conjunto, no contradomínio. Ele não é imagem de ninguém, né? Então, 4 não é imagem de nenhum elemento, certo? Através da função aí F1, né? Aí eu quero que vocês vão fazendo isso para todas elas, né, gente? Não, vou fazer mais umas duas aqui com vocês. Ó, o F2. Vocês olham isso aí. 1, 2, 3 e 4, certo? Então, não tem ninguém sobrando lá no conjunto imagem. Você pode dizer o quê? Da F2 que sim, ela é sobrejetora. Tá certo? Aí do F3 é a mesma ideia, né, gente? Ó, vocês têm 3, 3, 1, 2, 1, 2. Então, 1, 2, 3 também tá faltando 4, ou seja, eu posso usar a mesma justificativa, né? Essa daqui não é sobrejetora. E por quê, gente? Porque o 4 não é imagem de nenhum elemento. Aqui, ó, na F4, nós temos o quê? 4, 4, 2, 3 e 1. Então, 1, 2, 3 e 4, né? Então, o que acontece aí? Cadê? E aí, ela é sobrejetora ou não? É, né, gente? Porque, ó, não tem ninguém sobrando lá no contradomínio. Todos os elementos 1, 2, 3 e 4, eles fazem parte, eles são elementos do contradomínio e são imagem de algum elemento através dessa função F4. Então, essa função ela é também sobrejetora, correto? Então, aqui é sim, né? Só para a gente não esquecer depois. Dúvidas aí ou tudo tranquilo? Acredito que está tranquila, né? Vamos para mais uma definição. Agora nós vamos para a definição de bijeção, tá? Dizemos que uma função f é bijetora ou bijeção, né? Ou bijetiva também. E aqui essa definição é mais simples, ó, quando a função é injetora e sobrejetora. Aí são duas situações, ó. A gente já sabe quando a função é injetora, a gente já sabe quando a função é sobrejetora. E bijetora, basta ela ser as duas. Então, vocês vão unir essas duas informações que vocês já sabem. Quando é que ela é injetora, gente? Quando elementos diferentes, x1 diferente de x2, implica que f de x1 é diferente de f de x2, certo? Quando é que ela é sobrejetora? Vamos vir aqui, ó. Ela é sobrejetora quando o contradomínio é igual ao conjunto imagem, né? Então, quando nós temos que o contradomínio da nossa função é igual à imagem da nossa função, ela é sobrejetora. E ela é injetora quando elementos diferentes nos dão imagens diferentes. Então, quando eu tiver essas duas informações juntas, eu digo que a minha função é bijetora. Vamos ver uma situação assim, ó. É perguntado se a aplicação é f, definida em R e tomando valores em R, ou seja, os elementos do domínio dessa função são os números reais, os elementos do contradomínio também é o conjunto dos números reais, né? Então, a gente lê assim, a aplicação é f, definida em R, tomando valores em R, dada pela lei 3x menos 1, ela é bijetora? Então, vamos lá.
Para eu mostrar que ela é bijetora, a gente lembra que eu comentei com vocês que era sempre bom a gente usar lá a contrapositiva, né? Quando a gente tiver que mostrar. Então, vocês vão mostrar o quê? Que se eu tiver a única possibilidade das imagens serem iguais, é se esses elementos são iguais. Então, vamos tomar dois números diferentes, né? Um x1 e x2, e dizer, ó, sejam x1 e x2 pertencente ao domínio da minha função, ou seja, pertencente aos reais, tá? E vamos tomar o f... Ai, peraí que eu queria mudar para borrachinha. E vamos tomar f de x1 igual a f de x2. Se ela for injetora, nós vamos concluir o quê, gente? Que f de x1 só pode ser igual a f de x2 se o x1 for igual ao x2, tá certo? Então, f de x1 igual a f de x2. Que é f de x1, gente? É calcular a imagem do x1 através da função f. Então, seria 3x1 menos 1. Quem é f de x2? 3x2 menos 1, correto? Então, olhem lá, a gente quer concluir que se ela for injetiva, o x1 tem que ser igual a x2. Então, a gente está supondo que f de x1 é igual a f de x2. Se ela for injetiva, nós vamos concluir que só é possível essas imagens serem iguais se o x1 for igual ao x2, tá certo? Acompanha aí o raciocínio. Como eu tenho menos 1 e menos 1 aqui, somando o simétrico deles aí vai dar 0, certo? Eu tenho 3x1 igual a 3x2. Logo, eu posso concluir que x1 é igual a x2. Então, observem aqui como nós mostramos a injetividade. Nós partimos, né, supondo que f de x1 é igual a f de x2 e concluímos que para que f de x1 seja igual a f de x2, isso só vai ser possível se o x1 for igual ao x2. Logo, f é injetora, né? Nós queremos ver se ela é o quê, gente? Nós queremos ver se ela é bijetora, né? Então, a gente só mostrou aqui que vale a injetividade, tá certo? Então, ela é injetora. Vamos ver se ela é sobrejetora? Aí vocês, mas como é que eu vejo que ela é sobrejetora? Vocês têm que ver o quê? Se o contradomínio é igual ao conjunto imagem, correto? Então, basta vocês verificarem como, gente. Olha aqui a nossa função, definida em R, tomando valores em R. Vocês têm que ver que vocês têm que pensar assim, qualquer elemento real que eu tomar, tá? Todo mundo vai ser a imagem de algum elemento através dessa função f, seria essa a ideia, tá certo? Então, vou pegar lá vou olhar para o meu conjunto, meu contradomínio e verificar se todos os elementos que eu tenho no meu contradomínio são imagens de algum elemento que está no domínio da minha função, tá certo? Então, vocês vão pegar aqui, ó, o y pertencente aos reais, correto? Que é o meu contradomínio. Vamos ver se esse y sempre vai ser imagem de alguém. Então, vocês têm que verificar se existe sempre um x tal que f de x é igual a y. Isso que a gente tem que verificar. Gente, será que sempre vai existir algum x tal que, quando eu calcular f de x desse y, então vocês vão lá e substituam. Quem é f de x? Ó, a nossa lei, 3x menos 1 igual a y. Eu vou verificar se existe um x, ou seja, se existe um elemento no domínio que, quando eu calculo a imagem dele, dá y. Aí você vai ter o 3x é igual a y mais 1, então x é igual a y mais 1, dividido por 3. Ou seja, olha lá que maravilhoso isso. Imagino que os olhos de vocês estão brilhando agora e cheios de emoção. Gente, então nós mostramos o quê? Que para qualquer y que eu pegar lá no conjunto dos números reais, basta eu tomar um x com essa cara, que seja y mais 1 sobre 3, que eu consigo a imagem. Vocês estão entendendo? Não vai sobrar ninguém lá no contradomínio. Todo mundo que está no contradomínio é imagem de algum elemento x pertencente ao domínio da função. Então, o que nós concluímos? Que ela é sobrejetora. Então, pensem aqui, a gente acabou de mostrar que aqui ela era injetora, né? Nós concluímos isso, portanto, é injetora. Aqui nós concluímos que é sobrejetora, né? F é sobrejetora. Então, nós podemos concluir o quê? Que logo F é
uma bijeção, né, gente? Ela é bijetora, correto? Por quê? Porque ela foi injetora e sobrejetora. Vamos para mais um exemplo. A função f de r em r, dada pela lei f de x igual a x ao quadrado, é injetora, é sobrejetora e é bijetora? Então, aí são 3 perguntas, né? Na verdade, basta a gente fazer o quê? Injetividade e sobrejetividade, porque aí a gente já vai poder concluir que se ela é ou não bijeção, tá certo? Então, vamos lá comigo, ó. Quero vocês pensando aí. Peguem aí, deem pausa no vídeo. Não vejam fazendo, façam primeiro e depois a gente faz juntos, né? Olha lá. Se ela é injetora, gente, se ela for injetora, eu vou usar a mesma ideia que a gente fez ainda há pouco, tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Pegar f de x1 igual a f de x2 e verificar se isso implica que só vai ser verdade f de x1 igual a f de x2 quando x1 for igual a x2. Mas, gente, olhem o que acontece. Vocês podem dar um exemplo numérico nesse caso. A gente não pode usar números para fazer demonstrações, mas para mostrar que não vale, a gente pode. Por exemplo, essa função, gente, ela não é injetora porque x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. Não estou dizendo que x1 é diferente de x2. Então, x1 diferente de x2. Mas, se eu calcular f de x1 e f de x2, eu tenho o quê? Ó, gente, f de x1, x1 diferente de x2, mais f de x1 igual a f de x2. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Peraí. Eu vou colocar aqui, ó, gente, que nessa situação, como era um contra-exemplo, eu vou escrever legalzinho aqui para depois vocês não se perderem, né? Mas olha o que nós temos. Eu posso dar um contra-exemplo mostrando que ela não é injetora. Porque eu posso pegar x1 igual a menos 2 e x2 igual a 2. Ou seja, x1 diferente de x2. Mais f de x1 vai ser quanto, gente? É menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. E f de x2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4 também. Então, nós temos x1 diferente de x2, né? Então, nós pegamos x1 diferente de x2, mais f de x1 é igual a f de x2, ou seja, isso já matou essa função, ela não é injetora, né? Então, logo, f não é injetora. Claro que qualquer exemplo que você pegasse de um número e seu simétrico, gente, eu podia pegar o 1 e o menos 1, eu também ia verificar isso, né? Que, mesmo eu tendo elementos diferentes, eu posso ter a mesma imagem. Então, a função, ela não é injetora, tá certo? Já se eu pegar, ó, por quê, gente? Porque se você pegasse a imagem deles de forma geral, ó, x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado, isso não implica que x1 tem que ser igual a x2. Eu posso ter x1 igual a x2 e x1 igual a menos x2, que essa relação é verdadeira, tá certo? Por isso, então, que ela não é injetora. E sobrejetora? Aí você ia verificar o quê, gente? Olha aqui como vocês verificam facilmente. Depois vocês escrevam tudo bonitinho, tá? Porque se vocês pegarem aqui, gente, para ela ser sobrejetora, o contradomínio são os reais. Vocês concordam? Não tinha que sobrar ninguém lá. Só que vocês concordam que todas as imagens vão ser números positivos, gente? Porque vai ser alguém elevado ao quadrado. Pelo que a gente já conhece da potenciação, né, que a gente já estudou, como esses números vão estar todos elevados ao quadrado, quando eu calcular, tipo assim, qualquer número elevado ao quadrado, trabalhando no conjunto dos números reais, que é como a gente está aí, nunca vai dar um número negativo. Ou seja, eu não posso ter x ao quadrado igual a menos 1, por exemplo. Então, aqui nesse contradomínio vão estar sobrando elementos. Todos os elementos negativos, eu já vejo aí, que quando
eles não vai existir ninguém que seja a imagem deles, correto? Então a função também não é sobrejetora e logo ela não é bijetora, tá? Tem uns exemplos aqui que eu quero que vocês trabalhem direitinho. Eu vou fazer só mais um aqui e depois eu vou deixar outros para vocês resolverem. Mas vocês precisam fazer mesmo, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas. Esse aqui eu vou fazer que ele é diferente de par ordenado. Mostra que a função f, definida nos inteiros e tomando valores nos inteiros, dada por essa lei. A função f de n é igual a 2n, com n pertencente aos inteiros. Ele pede para a gente mostrar que ela é injetora, mas não é sobrejetora. Então, como é que vocês fariam isso aqui? Simples, né, gente? Por quê? Para vocês olharem para essa função e ver que ela é injetora e não é sobrejetora, vamos lá. Essa função ela faz o que com o elemento? Mostrando que ela é injetora, logo a injetividade, eu vou usar o nzinho para ficar igual. Nós vamos calcular assim, ó, f de n1 igual a f de n2. Vamos verificar se para eu ter f de n1 igual a f de n2, nós temos que ter n1 igual a n2. Como é pedido para a gente já mostrar, então já sei que ela é injetiva. Então, vamos fazer aqui, ó, f de n1 igual a f de n2 significa o quê, gente? Que 2n1 é igual a 2n2, certo? Essas imagens. Multiplicando pelo inverso de 2 em ambos os membros, a gente tem que... E 2n1 só vai ser igual a 2n2 quando n1 for igual ao n2, correto? Portanto, a função ela é injetiva, né? Isso que a gente está mostrando, ó, que imagens iguais implicam que os elementos são iguais, correto? Então, se eu tenho isso, que imagens iguais tenham elementos iguais, significa que ela é injetora, né? Para ela ser sobrejetora, o que tinha que acontecer, gente? Para todo n pertencente ao conjunto dos números inteiros, certo? Qualquer elementozinho que eu tivesse aqui, que na verdade eles seriam 2n, eu vou chamar ele de y para não fazer confusão para vocês, pode ser? Para todo n pertencente aos inteiros, que eu vou chamar aqui, ó, todo y pertencente ao contradomínio, que seria o número inteiro, eu tenho que mostrar que existe um x pertencente. Aí eu já vou usar o n, né, para não fazer confusão. Existe um nzinho pertencente aos inteiros, tal que o y é sempre a imagem de algum nzinho. Isso vai ser verdade, gente? Não. Eu vou ter y que vai pertencer aos inteiros, mas que não vai ser imagem de ninguém. Porque olhem quem é o conjunto imagem, gente. Pensem que o domínio de vocês é o conjunto dos números inteiros. Por exemplo, quem é a imagem do 1? É 2. Quem é a imagem do 2? É 4. Quem é a imagem do 3? É 6. Vocês estão observando, ó, que as imagens, como a nossa função f de n é igual a 2n, então as imagens, gente, são todos múltiplos de quem? Múltiplos de 2. Todos os outros elementos que estão no conjunto dos números inteiros, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, o 1, o 3, o 5, o 7, isso só olhando por baixo, tá? A gente pensando nos positivos aí. A gente já observa o quê? Que nenhum deles vai ser imagem de nenhum número inteiro através dessa função f, porque essa função f, as imagens são sempre múltiplos de 2, ou seja, todos os outros elementos que não são múltiplos de 2 não vão pertencer ao conjunto imagem, eles só pertencem ao contradomínio, mas eles não pertencem ao conjunto imagem. Portanto, o contradomínio dessa função é diferente do conjunto imagem. Logo, ela não é sobrejetora. E claro que ela não seria uma bijeção. Então, tem mais alguns exemplozinhos aí, gente, bem interessantes que eu queria que vocês pensassem a respeito deles, tá? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Ai, não estão aqui. Ah, tá. Tá aqui esse, tá? Para também vocês verem se ela é injetora, sobrejetora, calcular a imagem inversa. Ai, desculpem aqui. Nem olhem para o vídeo agora para não ficar com a vista doente, isso, tá? Então, façam, né? Lembrando que essa função ela está definida no R2 e tomando valores em R. Muito fácil, a gente pode responder essa primeira. Ela é injetora, gente? De cara eu digo não.
Por que a professora já está dizendo não? Porque eu estou vendo aqui, ó, para ela ser injetora, pontos diferentes tem que dar imagens diferentes, certo? Aqui essa função ela pega um par ordenado x, y e faz o quê? A gente calcula x vezes y. Facilmente eu já penso, quem é a imagem do 2 e 3? É 6, porque vai ser 2 vezes 3. Mas quem é a imagem do 3 e 2, por exemplo? É 6 também, né? Quem é a imagem do 1 e 6? Também é 6. E do 6 e 1 também é 6. Ou seja, eu tenho vários números diferentes que possuem a mesma imagem, né? Então, isso já mata aí a injetividade da nossa função. E aí vocês vão fazendo as mesmas conclusões aí a respeito da sobrejetividade, calcular a imagem inversa, tudo isso. E tentem resolver e qualquer coisa a gente trabalha juntos depois. Essa é semelhante à anterior e é o nosso último exercício aí para vocês fazerem sozinhos e depois a gente tirar dúvidas juntos, tá certo? Então, bons estudos, gente.